Bobok, do Dostoiévski. Sim, Fyodor Dostoiévski. Eu finalmente li esse livro. Faz anos, né, que eu estava sempre adiando essa leitura e me surpreendeu muito, apesar de ser um texto bem breve, bem curto, né? É um conto nesse livrinho, mas é um livro bem impactante e mostra como a escrita clássica, né, a sua essência, né, a essência de Dostoiévski, que a gente vê tudo aqui nesse livro maravilhoso. Eu acho que esse é um bom livro para você conhecer Dostoiévski. Se você nunca leu nada dele, eu recomendo que você leia esse, porque você consegue ver a essência do autor e é um texto bem curto, bem breve, e dá aquele gostinho de querer mais conhecer da obra do autor. Esse livro me impactou, né? Esse conto me impactou por inúmeras questões, sobretudo aqui tem uns textos de apoio, que podemos até dizer dessa forma. O conto, em geral, ele tem 40 páginas, mas o texto, ele nos coloca dentro do contexto do conto, né? A ideia, por que o conto ele foi criado, qual o contexto todo daquele conto, a atmosfera daquele conto. Então, esse texto aqui, o texto do o texto do Oswaldo e também do Paulo, né, do Paulo Bezerra, ele tem dá um norte pra gente. E muito me chocou. Inclusive eu selecionei alguns trechos aqui para ler para vocês. Principalmente esse aqui, ó, O Universo de Bobok. Antes de iniciar a história do conto, eu quero contar, situar vocês, sem contar tanto spoiler, né? E sem contar spoiler nenhum, aliás, o que se trata desse conto. E é muito interessante. Olha o seguinte que ele diz. Dostoiévski publica Bobok, esse conto, em 1873, com a finalidade de ajustar contas com a crítica muitas vezes azeda, ideologicamente raivosa e desrespeitosa com o romance Os Demônios. Eu tenho até aqui Os Demônios do Dostoiévski. Ainda não li, mas ele foi muito criticado na época, quando foi lançado esse romance. Até foi chamado de louco. Aqui tem contando isso. E aí ele diz assim, ó, publicado anteriormente, foi publicado em 1872, Os Demônios, né? Escrito a queima-roupa, esse conto aproxima narrador e objeto da representação, tempo da ação e tempo da narração. Elimina toda a distância entre os polos componentes do universo representado e arrasta imediatamente o leitor para dentro do clima hostil, né, daquele conturbado que estava acontecendo ali, porque a crítica estava assim alfinetando Dostoiévski por causa desse grande romance. Não foi um romance assim, estrondoso, mas foi muito criticado, né? Os Demônios, que foi lançado em 1872. O próprio Dostoiévski, aqui eu até falei, ele foi acusado de louco, de haver criado um romance que lembra um hospital povoado de pacientes excêntricos. Tanto que aqui no início do conto ele diz isso, né? Ele fala, ele retrata bem essa questão. O conto em si, ele conta a história, né, de um jornalista ali no jornal, e meio que um jornalista em decadência que tem suas dificuldades para expor temas urgentes para a sociedade. É às vezes criticado, às vezes não vão publicar o trabalho dele porque ele traz elementos que não é tão interessante ali para a burguesia, entendeu? Então, essas críticas que o Dostoiévski faz usando esse personagem, né? O personagem ele chama Ivan Ivanevich. Esse Ivan Ivanevich, ele é basicamente a persona, né? A pessoa do Dostoiévski, podemos até dizer isso. E aqui tem um trecho que eu acho que vale a pena falar para vocês. Não é spoiler, mas é logo no início do conto que ele diz assim. É praticamente uma nota, né? Uma nota de repúdio ao que está acontecendo ali, meio criticando. Ele já começa o conto criticando a sociedade a respeito do seu romance, mas aqui tudo é baseado, né, e personificado nesse personagem, Ivan Ivanevich. Ele diz assim: notas de uma pessoa. Anteontem, Semyon me veio justamente com essa. A propósito, Ivan Ivanevich, será que algum dia você vai ser sóbrio?
faz o obséquio de me dizer. Olha isso. Aí diz assim: estranha a exigência. Não me ofendo, sou um homem tímido e mesmo assim até de louco já me fizeram. Lembram que eu falei para vocês anteriormente que quando até o Paulo falou aqui, né, nesses seus textos finais, ele disse que o Dostoiévski, quando lançou os Demônios, ele foi chamado de louco, foi meio que ali humilhado, né, pela mídia, né, naquela época, pela crítica azeda, ferrenha, pela sociedade burguesa, e foi chamado de louco. E aqui ele diz que o personagem Ivan Ivanovich foi chamado de louco. É muito interessante essa crítica que o Dostoiévski já começa aqui com isso, né, já alfinetando ali a sociedade. Tipo, quem é você para me chamar de louco? E aí, continuando, é algo que o conto, né, ele começa como se fosse dois textos em um conto só, como se fosse duas partes. A primeira parte a gente percebe e vê claramente essa história, né, da crítica, né, do personagem, esse jornalista, esse escritor, e meio que em decadência, sofrendo por essas críticas e com dificuldade mesmo de produzir e de, não seria nem produzir, mas de publicar seus textos, suas obras, por causa da sociedade. No outro ponto, o jornalista, esse escritor, ele vai para um cemitério, né, deita lá numas tumbas e começa o conto torna-se um pouco fantástico, né? Esse elemento fantástico que tem no conto, eu achei muito formidável o Dostoiévski trazer esse elemento fantástico no conto e mostrar esse outro lado cômico, né? Que inclusive o conto traz muito disso de sátira, né? Satiriza bem as questões sociais. E ele tá ali deitado, né, nas tumbas, e aí começa a ouvir vozes e várias pessoas falando, e ele começa a notar que são os mortos, né? E a gente pode até fazer inúmeros paralelos com a própria obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e enfim, inúmeros. Esse aqui é um livro para que você reflita inúmeras vezes, e enfim, são inúmeras camadas de interpretações, né? E aqui, como eu sempre falo, é o calor do momento. Assim que eu termino essa leitura, assim que eu termino os livros desse projeto 30 por 30, eu corro aqui e falo do que eu estou sentindo. Então aquela resenha express, sabe? Enfim, então ele ali deitado, né, nas tumbas e começa a ouvir histórias, né, começa a ouvir vozes, ele se levanta e vê várias pessoas, mortos, falando. E esses mortos são bem engraçados porque ali é a burguesia, são várias classes sociais, são umas tumbas ao lado da outra e não existe distinção. São inúmeras pessoas ali, e ali começa uma crítica ferrenha à sociedade burguesa e a podridão dessa classe social, né? Apesar dos apesares de eles já estarem mortos, já aconteceu tudo, enfim, mas eles ainda não deixam de ter suas ganâncias, de criticar outras pessoas, ferir outras pessoas. Então é nesse clima todo que o conto ele vem, né? Eu não quero me alongar muito, porque você acaba perdendo muito da essência. Se eu disser muita coisa aqui de spoiler, você vai perder muito a essência e as surpresas que vão aparecendo ali no conto Bobok. Mas me surpreendeu muito, né, a crítica social que ele traz aqui, como a gente já está acostumado. Vocês que já leram, pessoas que já leram Dostoiévski, já vai sentir essa essência do autor de sempre estar ali criticando a sociedade, sobretudo aquela sociedade que tem assim ali o seu telhadinho de vidro e qualquer coisa começa a alfinetar, né, as outras pessoas, mas o seu telhado também pode se quebrar. Enfim, é aquela questão do sujo falando do mal lavado. Gente, é muito formidável esse conto. É isso, eu não quero me alongar, eu não quero me estender, para vocês não perderem um pouco a essência. É muito breve, é um conto que dá para você ler em uma sentada, porque só tem 40 páginas, mas do início ao fim, podem ter certeza que vocês vão sentir uma dose de humor, sátira, aquele jeito cômico um pouco, às vezes obscuro ali, muita crítica social.
E claro, o Elemento Fantástico, enfim. Dostô é maravilhoso e eu recomendo esse aqui como um dos livros para você que nunca leu Dostoiévski começar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo, é o 5º vídeo do desafio 30×30. Se você não sabe o que é que eu estou falando, aqui em cima eu vou deixar nos cards, vai lá porque é um projeto para o mês inteiro, esse mês de junho inteiro, tem vídeo todos os dias dos livros. Eu estou lendo um livro por dia. Então fica aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal já para ficar atento no próximo vídeo que está por vir. Agora eu vou lá escolher meu próximo livro, minha próxima leitura. Até mais. Tchau.